Shot. Está sim! Estamos ao vivo! Obrigado, meu amigo Edson. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí agora na nossa primeira transmissão ao vivo. Vão colocando aqui no chat de qual cidade você está nos assistindo. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril de 2026, feriado de Tiradentes e aniversário aqui de Brasília. Hoje, a coroa mudou de endereço, meus amigos. E essa coroa veio para a Praça dos Três Poderes. Mas o saque, esse continua. Nós vamos conectar aqui todos os pontos ao vivo. A rebelião do governador Romeu Zema, que vocês estão acompanhando aí, no coração de Minas Gerais contra o STF. O desespero de Lula. O presidente está desesperado, prometendo aí revidar até contra os Estados Unidos. E o documento da auditoria que finalmente provam a fraude de 13 bilhões de dólares no Banco de Brasília. Produção, que sou eu mesmo a produção, solta o primeiro documento na tela, porque quem sabe faz ao vivo. E a verdade não sai e não tira porque é feriado, não tira folga, tá? Vem com a gente, que agora tem muita notícia. Pessoal, tô rindo aqui porque eu tô fazendo tudo sozinho, tô aprendendo, mas tá dando tudo certo. Fico muito feliz aqui de tê-los todos conosco nessa empreitada aqui. Vamos para a nossa primeira notícia, já vou colocar aqui na tela, que é hoje, que saiu no Metrópolis, tá? O governador Romeu Zema foi para cima. Muitos acharam que ele não iria, mas ele foi para cima mesmo, viu, pessoal? Então, deixa eu só... É que agora aumentou a quantidade de tela que a gente tem que lidar aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. Pera aí. Um pouquinho de paciência hoje comigo, tá, pessoal? Por favor. Então, essa aqui. Pronto, viu? Não é fácil, mas nós vamos conseguir. Depois que eu pegar o jeito aqui, minha ideia e intenção é que todos os nossos dossiês de notícias, porque é isso que a gente faz aqui, literalmente é um dossiê, seja ao vivo, tá? Sem amarras, sem rodeios, que é assim que eu gosto de fazer e trazer informação para vocês. Perfeito? Então vamos aqui, ó, na nossa primeira notícia, governador Romeu Zema. Além disso, estamos vivendo um momento de profunda vergonha moral. Como pode a esposa de um ministro do Supremo ter um contrato de 129 milhões de reais com o maior golpista do Brasil? Ou um ministro que do dia para a noite vira um grande investidor no negócio do turismo? E pior ainda, um ministro que ao julgar um processo positivo para Minas Gerais, acha que estamos em dívida com o Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto a você, ministro Gilmar Mendes, a justiça não deveria ser cega? Estamos assistindo aos abusos do STF que ferem nossa Constituição, negociam influência e protegem os intocáveis de Brasília. Além disso... meus amigos, Zema subiu o tom. E prestem atenção, viu? Que não foi só ele, não. Já trouxe consequências graves a postura do Gilmar Mendes. Olha, isso está lá no Metrópolis, que eu acabei de mostrar para vocês. E olha aqui o que trouxe o Diário 360, tá, meus amigos? Oposição apresenta novo pedido de impeachment de Gilmar Mendes por investigação contra Zema. Então, a oposição na Câmara... Vou dar um zoom aqui, tá, para ler para vocês. A oposição na Câmara dos Deputados apresentará nesta quarta-feira, dia 22 de abril, um novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O motivo é a notícia-crime enviada por ele ao ministro Alexandre de Moraes,
pedindo a investigação do ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, após a publicação de um vídeo sático que critica o judiciário. O requerimento será protocolado pelo líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva. Para entender todos os detalhes do caso, leia a matéria completa no site. Então tá aqui o Diário 360 trazendo essa informação pra gente e olha o que o Zema acabou de postar agora há 40 minutos aqui no perfil dele. Presta atenção. Amigo, bom dia. Bom dia. Eu tô precisando aprovar um projeto de lei contra abuso de autoridade para livrar a cara de uns senadores. Sabe onde é que consigo? É lá com o Gilmar Mendes. Tá, e para suspender coleta de prova contra uns tucanos acusados de corrupção em Furnas? Isso aí é lá com o Gilmar Mendes. Voto de desempate para livrar petista condenado da cadeia? Lá com o Gilmar Mendes também. Tá, eu tô precisando também de um habeas corpus pro empresário do ramo de transportes investigado pela Lava Jato. Habeas corpus é lá com o Gilmar Mendes. E habeas corpus para médico famoso acusado de estupro também é lá? Lá com o Gilmar Mendes. Ex-governador do Rio? Gilmar Mendes. Mulher de ex-governador do Rio? Gilmar Mendes. Temer? Gilmar Mendes, com certeza. E, olha só, a filha da minha empregada foi estuprada na favela onde ela mora e tá precisando de autorização para fazer um aborto. É lá que consigo também? Ih, rapaz. Aí você vai ter que perguntar lá no Posto Piranga. Meu Deus. Meus amigos, isso aqui, o Romeu Zema tá trazendo um vídeo de 2018 do Portas dos Fundos. Como eu disse, se quiserem prender todos que criticarem os intocáveis, pode comprar mais caneta que vão precisar prender o Brasil inteiro. E aí ele trouxe esse vídeo aqui. Romeu Zema não está para brincadeira, meus amigos. Não está para brincadeira. E aí, olha o que aconteceu agora com o Estadão. Veja essa matéria e eu acho que tem alguém com medo. Só acho. A matéria é do Metrópolis. E aí, meus amigos, vamos fazer uma análise aqui. Vocês acompanharam esses dias a Guerra dos Dois? O Estadão denunciando lá que o Luiz Estevão, que é o dono do Metrópolis, recebeu 20 e tantos milhões do Banco Master. E depois o Metrópolis vem agora e dá uma lapada no Estadão. Então essa matéria tá lá no Metrópolis, tá? E diz o seguinte... Controlado por banqueiros, Estadão diz que errou ao relacionar Gilmar Mendes a Vorcaro. Então tá lá no Metrópolis. Vamos ver aqui o carrossel primeiro. Eu acho bom o carrossel que ele resume e fica até melhor do que a matéria. O jornal O Estado de São Paulo admitiu o erro ao associar o ministro Gilmar Mendes ao banqueiro Daniel Vorcaro. Na sexta-feira, 14/7, o Estadão divulgou uma nota em suas edições impressa e digital, na qual se retrata por equívocos, na reportagem que insinuou relações do ministro do Supremo Tribunal Federal com o dono do Banco Master, sem apresentar nenhum elemento que comprovasse a acusação. Não existe nenhum vínculo semelhante de Gilmar Mendes com os aviões de Vorcaro que pudesse justificar o título da reportagem, afirmou o Estadão em nota pública. O jornal também se retratou por incluir Gilmar Mendes na lista de ministros que tiveram relações de negócios com Vorcaro, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. Cara, tem alguma coisa muito errada nisso. O Estadão fez as matérias e agora vem pedir desculpa para os ministros, e não é só para o Gilmar Mendes, para todos eles. Vamos continuar com a matéria aqui. Uma reportagem do Estadão, colocada no ar em 8 de abril e publicada na edição impressa do dia seguinte, trouxe o seguinte título: Gilmar Mendes viajou para Brasília em avião da empresa de Vorcaro, na volta da posse do irmão do Mato Grosso. O título não reflete como deveria o conteúdo integral da reportagem, disse a nota. A presença de Gilmar Mendes no voo entre Diamantino, Mato Grosso e Brasília, Distrito Federal, não se deveu ao fato de o avião, à época, pertencer a uma empresa, a Prime U, na qual Vorcaro tinha participação. Gilmar viajou como convidado de Marcos Molina,
presidente do Conselho de Administração da MBRF, Mefrin, diz a retratação, complementou o Estadão. Então tá aqui, ó, o Metrópolis sentando o bambu no Estadão. E, cara, as coisas só aparecem quando essas brigas começam. É quando um ministro briga com outro, é quando um banqueiro descumpre um acordo com um senador, é quando um dono daquelas empresas que fazem material gráfico briga com um deputado, e aí que começa a sair. Então, Metrópolis e o Estadão já estão aí em clima de guerra, né? Vamos continuar aqui. O Estadão se retratou também com Marcos Molina, um dos maiores produtores e exportadores globais de alimento. Molina tem uma cota da aeronave operada pela Prime U e não tem relação pessoal ou comercial com Vorcaro, amigo de décadas do ministro. Ele deu carona para Gilmar Mendes numa viagem de Diamantino, sua cidade natal, para Brasília, no dia 1º de janeiro de 2025. Ele tinha ido ao município para a posse do seu irmão Chico Mendes como prefeito. Na prática, o jornal fez uma ilação. Seria como dizer que a pessoa que alugou um imóvel, um automóvel, é ligada ao dono da locadora, por exemplo, sem apresentar comprovação disso. Na longa retratação, o Estadão cita outros 3 ministros do Supremo. A reportagem registra também de forma que se descobriu equivocada que, com a confirmação da viagem de Gilmar Mendes, é possível afirmar que 4 dos 10 ministros em exercício no STF voaram em aviões ligados a Vorcaro. A reportagem se refere às viagens em aviões da Prime U feitas pelos ministros Alexandre de Moraes e seus familiares. 8 viagens. Dias Toffoli, uma viagem, e Cássio Nunes Marques, uma viagem. Não existe nenhum vínculo semelhante de Gilmar Mendes com os aviões de Vorcaro que pudessem justificar o título da reportagem. Essa foi a justificativa do Estadão, tá, pessoal? Aí vem o Metrópolis e, ó, tome lapada. Jornal dos Banqueiros. Como revelou o Metrópolis, Itaú, Bradesco e Santander aportaram com outras 9 empresas 142,5 milhões no Estadão a partir de 2024. Se o Estadão recebeu 142 milhões e o Luiz Estevam recebeu só 28, eu acho, então tem alguma coisa aí que está incomodando alguém, né? Vamos voltar para a matéria, desculpa aí o comentário. O grupo de investidores exigiu indicar 3 dos 6 representantes no conselho de administração do jornal, com poder de veto. O jornal não informou aos seus leitores os nomes dos investidores, tampouco a interferência do grupo em instâncias decisórias do veículo. O dinheiro foi injetado no Estadão por meio de debêntures. Significa que Itaú, Bradesco e Santander, 3 bancos, aceitaram emprestar dinheiro a um jornal endividado e que não registra lucro há anos e receber o valor de volta a partir de 2044. Para fazer parte da operação, o Estadão contratou a Trust DTVM, uma gestora de investimentos de Maurício Quadrado. O empresário foi sócio de Daniel Vorcaro, tanto no Master quanto em outros negócios, entre eles justamente a Prime U. Então, tá aí a briga, barraco armado, Metrópolis, Estadão, estão aí literalmente numa confusão que eu acho que só tende a piorar, viu, meus amigos? Quando a gente começa a ver essas coisas saindo, pode ter certeza que muito provavelmente vai piorar. E agora nós vamos trazer aqui para vocês a questão aí que nós já denunciamos também, né, do Metrópolis, que tem uma auditoria que acabou de revelar aqui os créditos de 13,3 bilhões da Tirreno que foram vendidos ao BRB, que não tinham lastro, diz a auditoria. Pessoal, eu não pedi para vocês, mas curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Como é um teste, a nossa primeira live ao vivo, nosso primeiro dossiê, eu não sei se todo mundo está conseguindo comentar ou se são só pessoas que estão inscritas no canal, tá? Mas eu vou ajustar isso aí conforme o tempo for passando, tá bem? Então vamos aqui de matéria, que essa aqui é bomba, hein?
auditoria independente realizada no Banco de Brasília pelo Machado Meyer. Isso aqui é bem conhecido aqui, escritório de Brasília, tá? Em parceria com a Crow, confirmou que 13,3 bilhões em créditos da Tirreno vendidos pelo Master ao BRB eram total ou majoritariamente desprovidos de lastro. Ao deflagrar a primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro de 2025, a Polícia Federal indicava que ao menos 12,2 bilhões em carteiras de crédito de terceiro eram fraudadas. Agora, a auditoria independente contratada pelo BRB confirma que o valor é maior. Pessoal, hoje também foi vendido uma carteira dessas aí, e aí estão anunciando como se fosse uma vitória. Eu tenho uma matéria aqui do YouTube que eu acho que eu vou trazer para vocês aqui, ao vivo, como eu estou fazendo dessa forma aqui, pode ser que eu me dê uma embananada aqui, mas você vai ter paciência hoje comigo. A Tirreno não possui atividade econômica compatível com sociedade de crédito, tampouco autorização do Bacen, que é o Banco Central, para operar como instituição financeira, e os contratos compartilhados pelo Banco Master foram assinados manualmente, sem registro cartorário adequado. Também foram identificados 16 contratos já inadimplidos no momento da cessão ou com titulares falecidos, cujo valor está em apuração, apontou o Machado Meyer em ação com pedido de indenização na qual representa o BRB. A Crow identificou a sobreposição operacional entre as empresas Tirreno, Cartus e Master. André Maia, ex-funcionário do Master, tornou-se diretor da Tirreno em dezembro de 2024. Eu já alerto dessa Tirreno, se a gente pegar nossos dossiês editoriais aqui de 2, 3 meses atrás, a gente já estava falando da Tirreno. Pelo menos até junho do mesmo ano, Maia havia atuado como diretor e sócio da Cartus, evidenciando continuidade funcional entre os agentes responsáveis pela origem, financiamento e circulação das carteiras fraudulentas, segundo também apontou a auditoria. A Tirreno Consultoria foi criada um mês antes de assinar contrato com o Banco Master. Cara, tá na cara que isso aqui foi criado só para fraudar aí o povo e o Banco Master também, né? Que o Banco Master, na verdade, ele finge que está sendo fraudado para fraudar o BRB, o Distrito Federal e os investidores, né? E assim ele consegue desviar o dinheiro. Segundo, meus parênteses e meus comentários, tá, pessoal? Voltando para a matéria. Segundo as investigações da Polícia Federal, para resolver o problema da insolvência do banco, o Master adquiriu créditos de terceiro para repassá-los a parceiros comerciais sem coobrigação, desviando de limites legais, e o Master não teria feito o pagamento de acordo com a apuração. Ou seja, ele nem pagou. Ele nem pagou. Sabe? Tem base um negócio desse? Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, agora, olha só o que está acontecendo com esse mercado que está totalmente descodificado. E trouxe aqui a resposta, tá, para o que está acontecendo. Que o BRB assinou aí na surdina essas questões. Olha aqui esse carrossel agora e o que ele vai trazer. Tá lá no Economester. Eu gostei do carrossel e tá lá nesse Henrique STT. Então vamos lá. O BRB fecha acordo de 15 bi para vender ativos herdados do Master. Bom, com essa matéria vai suprir o vídeo que eu ia passar do YouTube, eu tenho certeza, agora que eu lembrei do carrossel. O Banco Estatal de Brasília assinou o memorando com a Quadra Capital ontem à noite. 3 bi a 4 bi chegam à vista. O restante vai via fundo de investimento estruturado para gerir a carteira. Entenda, porque isso não é celebração ainda. A carteira que o Master deixou para trás, o BRB recebeu os ativos do Banco Master como compensação por uma carteira anterior fraudulenta de 12,12 bilhões. Lembra a matéria que a gente acabou de passar para vocês, hein?
Vamos fazer a concatenação das ideias, que é o que a gente é bom aqui. Valor de face total registrado, 21,9 bilhões. Mas 6,6 bilhões são considerados de maior risco. Sobraram os 15 bilhões de melhor qualidade. Exatamente o lote que a Quadra Capital concordou em comprar. Ou seja, só o bom. O podre ninguém quer, né? O podre deixa para o cidadão do Distrito Federal pagar, né? Entendi. Aqui, agora, o BRB beirou a insolvência em pelo menos um momento crítico recente, 10 de abril. Para sobreviver naquele dia, vendeu carteiras de crédito saudáveis com descontos para concorrentes. Ao todo, já foram 10 bilhões em crédito bom vendido para bancar a liquidez de curto prazo. Restam cerca de 60 bilhões em crédito e empréstimos, mas parte sem interesse imediato do mercado. E aí uma coisa que eu não vi ainda foi a galera abrir a que valor que eles compraram e a que valor que eles estão vendendo para tentar manter o banco respirando por aparelhos. O BRB não publica demonstrações financeiras há 9 meses. Desde 31 de março, paga multa diária de 30 mil por não ter entregado o resultado de 2035. Ou seja, mais prejuízo. A AGE de acionistas está convocada para amanhã, dia 22 de abril. O balanço consolidado está previsto para 29 de abril, data em que o mercado vai ter a primeira dimensão real do buraco. O pedido de 6,6 bilhões ao FGC resolver a liquidação com a Quadra é uma peça. O problema de capital é outra. Até parece, né, gente? O governo do Distrito Federal tenta destravar um empréstimo de 6,6 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito. Mas o FGC, depois de absolver perdas que beiram 60 bilhões com o Grupo Master, está exigindo a entrada de bancos e mais documentos. Sem o balanço aprovado, as garantias ficam no ar. O que ainda não está resolvido? O acordo com a Quadra Capital resolve liquidez imediata. Os 3 a 4 bilhões à vista dão fôlego, mas o banco ainda precisa fechar o empréstimo do FGC com consórcio de bancos, publicar o balanço de 2025 sem nova surpresa negativa e recompor capital de forma estrutural. O presidente do BRB, Nelson de Souza, diz que a operação resolve o problema de liquidez. Solvência é outra conversa. O BRB virou o caso mais crítico do sistema financeiro brasileiro no primeiro semestre de 2026 e o balanço de 29 de abril pode revelar o tamanho real do estrago do Master. Ah, o cara faz aqui uma propaganda do canal dele, ok, tá válido, crédito para ele, porque nós também estamos utilizando aqui as matérias dele. E eu quero trazer e mostrar para vocês aqui, pessoal, no nosso YouTube. Agora você viu aqui que quem sabe faz ao vivo, né? Nosso YouTube, vamos colocar aqui, peraí, tá aí nosso canal. Início. Nos vídeos curtidos aqui, que eu deixei aqui no jeito para trazer para vocês, meus amigos. Auditoria. Não, cadê os vídeos curtidos? Espera aí. Não. Vixe Maria. Tá aqui, ó. Mas não é esse aqui, não. É essa aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. A gente não está falando apenas da recuperação de um banco, a gente está falando da reeleição de uma governadora. Se Celina Leão não conseguir salvar o BRB, é muito provável que ela não tenha força suficiente para ser reeleita. A gente está falando de uma massa de funcionários que votam no Distrito Federal e que trabalham no banco. A gente está falando de boa parte de uma população que tem conta no BRB e pode ficar o quê? No prejuízo, caso a instituição financeira quebre. Por isso que para Celina Leão é uma prioridade e é um passaporte para tentar ser reeleita. Essa é a prova de fogo de Celina Leão
caso ela siga, né, com esse projeto de disputar a eleição para ser governadora aqui do Distrito Federal pelos próximos 4 anos, Uribe. Mais do que isso, ajuda a explicar alguns dos posicionamentos da governadora ontem em entrevista para a gente aqui no Bastidores. Celina Leão se posicionou de maneira muito contundente contra essa hipótese de privatização. É até uma crítica que é colocada porque ela pertence a um grupo político que defende privatização em vários casos, né? Correios, Petrobras. Há uma tradição desses segmentos da direita, do qual Celina Leão faz parte, de defenderem esse tipo de privatização, mas ela não está defendendo o mesmo para o banco do próprio local onde ela é governadora, né? E por quê? Porque isso passa por tudo isso que você está explicando para a gente, Uribe, passa por uma necessidade de se autoafirmar também como uma gestora que vem depois do governador Ibanez Rocha e que pode conseguir salvar o BRB. Isso tem um efeito político muito grande caso seja concretizado. Daí esse otimismo, e ela própria utiliza essa palavra ao repercutir essa possibilidade de acordo que, como nossa reportagem muito bem explicou, ainda vai depender do aval dos órgãos reguladores. Então, nesse ponto, a eleição da Celina Leão está muito atrelada a isso, porque isso vai ser muito explorado pelos adversários dela aqui na capital federal. A gente tem 2 nomes, por exemplo, da esquerda, que por enquanto se colocam como pré-candidatos ao governo, né? A gente tem um candidato do PSB, a gente tem um candidato do próprio PT, e que vão para cima. Eles fazem uma frente que já funciona a todo vapor com artilharias contra o atual comando do Palácio do Buriti aqui em Brasília, que apresenta ação na justiça, que, por exemplo, teve um efeito de você suspender a aplicação de uma lei que foi sancionada pelo então governador Ibanez Rocha e que tratava do pavimento para esse patamar de recomposição do BRB. A ação foi apresentada por Rodrigo Hollenberg, ex-governador do Distrito Federal, deputado federal pelo PSB, por exemplo. E aí é do mesmo grupo de Ricardo Capelli, que se coloca como pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Leandro Graz é o nome do PT, também está muito dentro dessa articulação. Então, tudo que acontece e que joga no colo da atual gestão do GDF o rombo do BRB e a conexão que isso tem com o dinheiro que é público, já que é um banco público, está ligado diretamente à população do Distrito Federal, isso vai ser explorado politicamente. Então, Celina, tem pressa para arranjar uma solução. Ontem a gente perguntava muito para ela sobre a questão da ajuda federal. Ficou muito claro também de que o governo federal não deu qualquer sinalização de que vai ajudar. E ela, do outro lado, dá uma resposta bastante enfática. Olha, parece que eles querem que o banco quebre. Ali, ela também já está fazendo política, né, Uribe? Já está se colocando num engajamento também de discurso contra o governo federal, porque ela não encontrou ajuda do governo federal quando ela foi bater nessa porta. Então, tudo isso é utilizado como ativo político, inclusive um distanciamento seguro também do antecessor dela, o Ibanez Rocha. E aí? Distanciamento seguro. Você viu que a expressão que ela usou? Meus amigos, está lá na CNN esse vídeo, para quem quiser conferir, tá lá na CNN. Olha só, vocês viram a matéria que a gente passou antes? Eu torço e eu gostaria muito que o BRB de fato fosse salvo, mas veja, eles não estão conseguindo resolver o problema preliminar, que é da liquidez, para manter o banco vivo. Vocês viram que tem outra série de questões que ainda virão. Hoje eles estão pegando imóveis seu, meu, do Distrito Federal e dando de garantia, além de estarem fazendo um queimão, uma oferta, queimando ativos que ainda não são os podres, porque os podres ninguém quer comprar, é claro, por preço que ninguém sabe. Quanto que eles pagaram nesses ativos que eles estão entregando agora 3 bilhões à vista? Quanto que eles não pagaram? Ainda estão pagando multa diária, não presta nem contas. E é claro que a Celina Leão quer se descolar do governador Ibanez Rocha, porque essa bomba vai cair no colo dele. E dela, não tem como ela se descolar disso. Outra coisa, vem julgamento da Draco aí essa semana, da operação lá, dos processos que ela responde. E tem mais um detalhe, eu separei aqui para você também, para trazer da Celina Leão. Olha o que eles estão ressuscitando aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Espera aí, vai voltar. Boa tarde a todos. O PMN vem nesse ato ser solidário com todos os homens e mulheres de bem que estão aqui debaixo do sol contra esse imperador que colocou dentro da política corruptos, eles aí a sua quadrilha. O PMN, junto com a CUT, junto com o PT, junto com todos. Vocês viram aí que eles estão resgatando? Tá lá no BSB Times, viu, pessoal? No BSB.times.
viraliza vídeo da Celina Leão em palanque ao lado do PT. Governador e candidato ao GDF aparece em vídeo antigo ao lado do PT atacando Arruda. Hoje, Celina Leão se declara de direita. Minha opinião, vocês estão aqui para ouvir minha opinião, não é? Celina Leão, o Ibanez, Arruda, nenhum desses para mim são de direita. Minha opinião é essa. Nenhum desses para mim são de direita, tá? Todos são centrão. O que é centrão? Não é nem centro, centro-direita, centro-esquerda. Centrão, para mim, é aquele espectro político que não tem ideologia política, que vai aonde for melhor para o seu próprio proveito e principalmente para o seu próprio bolso. Essa é a minha opinião, tá? Então, voltando aqui para a matéria. Um vídeo dos anos 2007/2008 voltou a circular nas redes sociais e reacende o debate sobre a trajetória política da governadora Celina Leão, que é do PP, partido do Ciro Nogueira. Presidente nacional do PP. Quem manda no PP é ele, que tá lá com o escândalo do Daniel Vorcaro, do Banco Master, vinculado e ligado, tentando sair de todo jeito lá. Enfim, vocês já sabem como é que tá. Vocês estão entendendo que o buraco é muito mais embaixo do que todo mundo imagina? Nas imagens, voltando aqui para a matéria, pessoal. Nas imagens, ela aparece fazendo discurso ao lado de integrantes do PT, na época em que integrava o antigo PMN e integrava a oposição ao então governador José Roberto Arruda, que hoje está no PSD, o outro partido do Centrão, que está lá o Kassab, que é o Kassab que manda, isso a gente já sabe. Tudo bem. Na ocasião, Celina Leão, PP, participava da oposição ao governo Arruda. Hoje ela se apresenta como nome da direita e repete o posicionamento em entrevistas e publicações nas redes sociais. O contraste entre o passado e o discurso atual gerou questionamentos sobre a consistência ideológica da governadora. Celina Leão, PP, também teve passagem pelo antigo PPS, partido que tem origem direta no Partido Comunista Brasileiro, PCB. Essa filiação reforça o histórico de trânsito por diferentes espectros políticos antes de se filiar ao Progressistas, PP. Leia a matéria completa no site bsbtimes.com.br. Vou dar crédito aqui porque nós estamos utilizando da matéria que eles levantaram aí, longa, né, de muito tempo atrás, e eu acho importante trazer para os senhoras e para os senhores. Pessoal, muito obrigado. Não é aqui é a primeira live ao vivo, então não sei se eu vou conseguir colocar ela para ficar gravada. E aqui, ó, vamos fazer um encerramento com chave de ouro. Todo mundo que comentou, todo mundo que acompanhou ao vivo, dá um joinha aqui no nosso chat, fala que esteve aqui conosco. E aqui, ó, Tiradentes morreu para que não fôssemos escravos de impostos e de autoridades que se acham donas do país. Séculos depois, nós estamos lutando a mesma guerra, só que naquela época, Tiradentes brigou porque era 20%. Hoje nós pagamos 40% de desconto e de imposto e ainda temos esses desvios bilionários. Mas hoje nós temos a internet. E eu quero pedir a cada um dos milhares de brasileiros que estão aí conosco, que acompanham o nosso trabalho, e de você que está aqui ao vivo, cliquem no botão de compartilhar, mandem o link dessa live para pelo menos umas 5 pessoas, deixem o like, para que o YouTube não derrube a nossa transmissão. O sistema, gente, treme quando o povo se une. Muito obrigado pela audiência espetacular de hoje aí, nossa primeira live ao vivo. Continuem firmes e vigilantes. Fiquem com Deus. Um beijo grande e, como eu digo sempre, para você ficar atento, debater política com qualquer um que venha se aproximar, vem comigo. Tchau, meus amigos. Espero que tenham gostado. Agora deixa eu ver aqui como que eu vou parar essa transmissão para ela ficar gravada. Interromper transmissão e interromper gravação. Acho que é aqui, né? Tchau, tchau.